Eu vou conversar agora com o zootecnista Antônio Schacker. O Antônio Schacker, ele é o diretor da Integra. É uma empresa que vem fazendo um trabalho de assessoramento a propriedades rurais voltadas para a pecuária de corte. E ele vem mostrando no decorrer do tempo que é preciso mudar muita coisa, mas muita coisa mesmo, e uma delas está aqui dentro da cabeça, que é o comportamento do pecuarista em relação à sua atividade, para que tenha resultados positivos. É mais ou menos por aí? Exatamente isso. A gente vem vendo que, se não for excelente na atividade, vai cair para a média, e a média não entrega resultado econômico. Então, obrigatoriamente, a gente precisa pensar a pecuária de uma outra forma, no sentido de entregar uma margem que seja superior a 30% para realmente ser competitivo, mas como todas as outras atividades. Mas a grande mudança é de dentro para fora. Não adianta esperar uma supervalorização da arroba ou um milagre de produção, porque tudo isso vai ser, na verdade, a consequência de uma conquista da porteira para dentro e não da porteira para fora. Antônio Schacker, nós sabemos, e todo mundo sabe, todo pecuarista sabe, que as condições econômicas deram uma achatada na atividade pecuária de corte. E hoje, provavelmente, um cara, para ser muito bom dentro da atividade, ele vai ter aí por volta de 2, 3, 4, 5% de resultado positivo. É mais ou menos assim? Exatamente. Na verdade, assim, essa mudança, essa fase que o nosso país vive, esse impacto foi em todas as atividades e naturalmente, a gente acaba tendo aí, vamos colocar, uma parte disso, apesar que é muito menor do que a indústria e as outras prestações de serviço. O que a gente sabe, que a gente acompanha hoje mais de 400 propriedades, que 1/3 delas entregam 1,5% ao mês de resultado líquido. Ganham mais do que 15% sobre o que vale o rebanho e superam R$500 por hectare ano, mesmo nessa condição atual. Então a gente vê esse cenário que não é a condição que a gente está inserido, mas como a fazenda opera. Essas fazendas que estão muito bem hoje, se houver uma mudança positiva no mercado, elas vão surfar nessa onda e colher muito bem. Mas a grande questão é por que será que a média das fazendas ganha apenas R$28 por hectare? E é justamente o ponto que a gente acredita que é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade focado em empreender e se concentrar em fazer uma gestão e uma produção impecável. Não tem espaço nenhum se a gente não for, no mínimo, excelente no que faz. Quer dizer, de maneira geral, nós podemos dizer que a maioria dos pecuaristas brasileiros estão vivendo uma pecuária virtual, uma coisa que não é. Infelizmente, sim. Acho que é a maior definição. A gente vê que se a grande maioria não ganha dinheiro ou ganha muito pouco, realmente a questão, ou pensa que ganha, porque se há uma redução de estoque, uma depreciação da fazenda, talvez até gera alguma coisa de caixa, mas o resultado não vem. Então é isso. Mas eu vejo também, por outro lado, que é muito positivo, porque a gente nunca teve tanta gente superando R$1.000 por hectare, tanta gente entregando 1,7% de resultado, quantas fazendas superando uma produção de arrobas 25, 30, até 60 arrobas por hectare tem dentro do nosso cliente, gente que já encontrou uma forma de produzir bastante com margem. Então, se por um lado para a maioria não está bom, para alguns eles estão mostrando que é viável, que é possível e, sem dúvida, é uma das melhores atividades econômicas possíveis de ser executadas no nosso país. Mas esses vão ficar no mercado, a maioria não. Vão ficar e vão comprar quem está saindo, certamente. Porque hoje a média de produtividade de uma propriedade rural, de maneira geral, não passa de 5, 6 arrobas por hectare ano, sendo que o normal poderia ser na casa de 30, né? Exatamente. A gente tem uma referência que para as fazendas de ciclo completo, ele começa a ver o resultado com 11 arrobas por hectare. Quem está na recria-engorda vê o resultado acima de 15 arrobas por hectare. Então, se a gente tem uma média muito inferior a essa, não tem como a gente conquistar um resultado, afinal, a gente é commodity. De commodity tem que produzir muito e produzir barato, né? E aí isso vem só com estratégia, com liderança, com o líder assumir a responsabilidade desse trabalho, né? Para ter uma competitividade, para produzir um produto barato, nós teríamos que ter, por exemplo, um trabalho dentro da propriedade voltado para a gestão, coisa que a maioria também não tem, né, Schacker? Na verdade, até diria que são 5 elementos que a gente precisa ter muito na mão para poder fazer essa propriedade e entregar o resultado. O primeiro é poder ter todas as finanças na mão, então conhecer o fluxo de caixa, o nível de desembolso, as programações financeiras todas. Depois a gente vem ter excelência na operação, nas águas as fazendas ganham dinheiro porque o capim está verde e tal. A estratégia de seca é o que sustenta esse lucro conquistado nas águas, então não pode deixar para montar uma estratégia em cima da hora, porque ela vai levar teu resultado embora. Ela é anual, né? Ela é anual, ela tem que ser pensada aí com 12 meses antes. Então,
tenho a finança na mão, minha produção é impecável, tenho uma equipe que faz o combinado, que é gente, que vai ser o elo de ligação de tudo isso, tenho gestão e fazer tudo para bater meta, surpresa zero, até brinco, só tem uma coisa pior que notícia ruim, a notícia ruim que demorou para chegar, tenho que ter todos os números na mão e, por último, uma cultura, uma mentalidade empreendedora de querer amanhã estar melhor do que hoje e atribuir para si a responsabilidade. Quem trabalha nesses 5 elementos, eu tenho convicção plena que vai avançar, vai permanecer, vai crescer dentro da atividade pecuária, que além de ser apaixonante, ela é absolutamente rentável para quem é super profissional. Nesse processo todo de cria, recria, engorda, quem mais erra ou quem deixa de acertar é o pecuarista, né? Sem dúvida. Até as pessoas me perguntam, o que é melhor, a cria, recria ou engorda? O que a gente sabe? Tudo é bom. Mais importante do que o que se faz é como se faz. Vou dar um exemplo. Uma propriedade que tem uma taxa de desmame, que é o que eu desmamei pelo que entrou em monta, inferior a 75%, não vai conseguir entregar lucro. Da mesma forma que uma propriedade de engorda que tenha ganho inferior a 550 gramas também não vai entregar lucro. Então, a cria com 75% taxa de desmame, ela tende a ser mais rentável do que uma engorda com 400 gramas. Então, fazer bem feito é o caminho para a gente conquistar esse resultado. Lembrando, a gente nunca precisou tanto de dono. O dono precisa estar lá, atribuir para si a responsabilidade, mostrar o caminho, incentivar e pressionar a turma para percorrer esse caminho com olho em 2 coisas. Na primeira, na produtividade e a outra na margem. Sabe? Produção e margem, produção e margem, produção e margem. A gente tem que sempre equilibrar os dois. A produção acima de 10 arrobas e a margem acima de 30%. Então, montar uma estratégia para isso e tem várias formas. Essa é a vantagem do nosso país, né? O país é riquíssimo, a gente está submetido a uma condição de produção maravilhosa e só depende de uma pessoa, do dono. Porque a fazenda é tão lucrativa quanto ela resolve ser. E nunca mais teve na tônica como está sendo agora, que é o olho do dono que engorda o boi. Sem dúvida. Eu acho que assim, o olho do dono, essa frase foi super feliz, porque hoje até diria que o olho do dono cresceu para a visão do dono, né? Então a visão do dono que vai realmente construir o resultado dessas fazendas. Então, a gente é otimista, a gente acredita na pecuária porque a gente tem fatos, dados, números, referências para acreditar nisso, mas sabe que quem ganha dinheiro não é a propriedade, que quem ganha dinheiro é o dono dessa propriedade. Se ele for um cara craque, ganhador de dinheiro, focar nesses elementos e tiver essa visão de dono, ele está na atividade certa, no país certo e na hora certa, não tenho dúvida.